Anemia falciforme na família. O que você precisa saber sobre isso? Eu sou a nutricionista Michele e, a pedido de vocês, quero compartilhar um pouco mais sobre como a nutrição pode trazer qualidade de vida, inclusive quando falamos de condições hereditárias, que no caso é a anemia falciforme. Então, acompanhe comigo a tela compartilhada e falaremos sobre este importante assunto. Então, a anemia falciforme, ela é caracterizada pelas hemácias em formato de foice. Então, aqui está uma hemácia comum em formato de boia. No caso da anemia falciforme, essas células vermelhas, elas vão ficar neste formato de meia-lua ou foice. Então, essa mudança na forma acontece por causa de uma alteração genética no cromossomo 11, fazendo com que os genes responsáveis pela produção de uma proteína chamada hemoglobina, que é essa proteína que está dentro da hemácia, ela sofre uma alteração e então ela vai ficar com essa característica de meia-lua ou foice. Por isso é chamada de anemia falciforme. Explicando um pouquinho mais sobre essa alteração genética, nós temos o nosso DNA e temos uma herança genética, tanto do pai quanto da mãe. E para que seja diagnosticada uma anemia falciforme, existe a necessidade de ser tanto do pai quanto da mãe essa herança genética. Se for apenas um dos dois, chamamos assim traços falciformes e não anemia falciforme. Estima-se que aproximadamente 30 milhões de pessoas no mundo possam ter traços falciformes. E pode sim ter alterações nas hemácias, mas não característico como no quadro de anemia falciforme. Então, essa mudança na conformação, na sua forma, faz com que as hemácias ficam menos flexíveis. Lembrando um pouquinho mais sobre a função da hemácia. Então, a função da hemácia é de transportar oxigênio, a função principal. E tem um nutriente dentro da hemácia chamado ferro. Então, o ferro está ali dentro. Então, quando acontece essa mudança na forma, as hemácias falciformes, elas ficam menos flexíveis, elas ficam mais rígidas nesse formato, elas podem sim se romper e elas são mais propensas a se agrupar. E pensando em funcionalidade, elas vão ter um transporte de oxigênio também diminuído, uma funcionalidade menor, além de termos menos ferro nessa condição. Junto a isso, esse transporte de oxigênio ele pode ser comprometido porque elas tendem a se agrupar. Então, perceba aqui na imagem comigo, então, à medida que elas vão se agrupando, elas podem ocasionar o bloqueio dos vasos sanguíneos, fazendo que, então, aconteça um menor fluxo de oxigênio para os tecidos. Então, contando um pouco mais sobre esse tipo de hemácia, ela tem uma vida útil mais curta. As hemácias comuns têm, em média, 120 dias de duração de vida útil, enquanto as hemácias falciformes apenas 20 dias. Então, há uma grande diferença entre as duas. Então, no caso dessas hemácias, elas morrem prematuramente e acontece uma escassez das hemácias saudáveis, porque existe uma menor quantidade de hemácias saudáveis comparado às hemácias falciformes. E lembrando que as hemácias falciformes, elas morrem mais rápido e elas têm uma menor funcionalidade. E é por isso que acontece o que chamamos de anemia falciforme. E quais são os sintomas? Eles podem variar de leves a graves e algo bem característico é essa dor difusa. Então, por causa da obstrução dos vasos sanguíneos, podem acontecer crises falciformes, que são essas dores, essas crises de dores que acontecem ao longo do corpo. Então, pode ser em tórax, abdômen e membros como os braços e as pernas. Outros sintomas também característicos que podem acontecer é a disfunção do baço. Então, perceba comigo na imagem que o baço é um órgão pequeno, ele tem um tamanho aproximado do punho de uma pessoa e está localizado na parte esquerda do abdômen abaixo da caixa torácica.
E o baço ele tem a função de trazer as células que ou já morreram ou estão disfuncionais na corrente sanguínea dos vasos para este órgão. Então, no caso da anemia falciforme, essas células elas morrem prematuramente e vão estar em maior quantidade. Então, esse trabalho de trazer essas células para o baço, ele é aumentado. Então, à medida que esse trabalho ele é aumentado, existe um número maior. Então, acompanhe comigo que eu tentei esquematizar para entender. Nesse trânsito, essas células ficam mais engarrafadas, tem um trabalho maior do baço. Consequentemente, isso pode levar a uma diminuição do funcionamento do baço. E esse prejuízo que pode acontecer, a diminuição dessa funcionalidade, pode também prejudicar o sistema imunológico, porque o baço está relacionado também ao bom funcionamento do sistema imunológico. Então, ocorrendo uma diminuição desse sistema, né, o bom funcionamento dele, pode acontecer, no caso da anemia falciforme, em aumentar o número de infecções. Então, aqui está o sinal de alerta. No caso da anemia falciforme, nós ficamos em alerta em relação ao número de infecções, de contaminações, de doenças que podem vir a ocorrer por causa disso. E por que se forma, então, a anemia? Por causa desse fluxo estar desregulado. Por quê? Porque a quantidade de hemácias, no caso falciformes, é maior e elas se degradam mais rapidamente. E o número de hemácias saudáveis que se formam ali na medula óssea é menor, então essa velocidade ela fica desequilibrada. Então acontece uma produção menor do que um descarte maior das hemácias que vão tendo ali o seu tempo de vida útil completo e também em relação à função delas. E é isso que caracteriza o quadro da anemia, porque também terá um transporte de oxigênio diminuído, além de também ter menos ferro nessa condição. Então, quais são os sintomas da anemia que conhecemos bem? O cansaço excessivo, então aquela sensação de fadiga, de palidez, e no caso de condições hereditárias, é acontecida desde criança. E ao longo da idade, né, do crescimento, pode haver sim um retardo. Por isso é necessário uma observação constante e o tratamento adequado. Então, como tratar? Como falamos de um caso hereditário, não falamos em cura, sim em prevenção. Então, essa é a primeira linha de defesa, é a prevenção, evitar as crises, que também vão evitar aquelas dores intensas e aliviar assim os sintomas. Além disso, existem medicamentos que são orientados pelo médico nesses quadros e em caso apenas de anemias graves, pode ser necessário talvez a transfusão de sangue. Além disso, é importante ressaltar sobre a vacinação, por conta desse funcionamento do baço, do sistema imunológico, precisamos estar atentos com a vacinação em dia, e também a hidratação. Então, como acabamos de falar sobre fluxo sanguíneo, então, à medida que o indivíduo ele pode ficar desidratado, esse fluxo ele pode ser comprometido. E lembrando que as hemácias elas podem se agrupar, então a desidratação pode prejudicar o estado, né, todo cardiovascular ali, vascular, e então poder contribuir para o aparecimento dessas crises. Por isso, a hidratação ela é muito importante na anemia falciforme. Além disso, através da alimentação, os cuidados podem melhorar a qualidade de vida. Então, falando sobre os alimentos. Então, é importante acrescentar diariamente alimentos fontes de ferro. E onde estão os alimentos fontes de ferro? Podemos ter através da origem animal, que está presente em carnes vermelhas, carnes de aves, nos ovos e nos peixes. E também de origem vegetal, nas leguminosas, que são os feijões e a família do feijão, os cereais integrais. Temos também alimentos fortificados com ferro e ácido fólico, que são adicionados à farinha integral.
Também frutas secas e castanhas, além de vegetais verdes escuros. Então, eu recomendo que você acrescente diariamente esses alimentos e dê preferência nas principais refeições para alimentos fontes de ferro. E junto a essas refeições, acrescente alimentos ricos em vitamina C para potencializar a absorção do ferro. Você pode acrescentar vegetais junto às refeições e também frutas como sobremesas, por exemplo. Nós orientamos a respeito do consumo de uma laranja, de uma mexerica, do abacaxi, um suco de limão ou o próprio limão espremido já são fontes de vitamina C para você acrescentar junto às principais refeições. É importante ressaltar que, à medida que a gente acrescenta esses alimentos de vitamina C, potencializa a absorção do ferro. Mas existem alimentos que podem prejudicar a absorção do ferro. Por quê? Existem alimentos que têm nutrientes que competem com a absorção do ferro. Nós queremos, neste momento, deixar a absorção do ferro no seu ápice maior. E quais são esses alimentos que competem? São alimentos fontes de cálcio. Então, são os laticínios e derivados. Então, deixe os alimentos fontes de cálcio não para as principais refeições, como o almoço e jantar, mas sim para as refeições intermediárias, por exemplo, um café da manhã, um lanche da manhã, um lanche da tarde, ceia, enquanto nas principais refeições priorize alimentos fontes de ferro e não acrescente, por exemplo, leite, requeijão, queijos, creme de leite e derivados, o iogurte ou uma sobremesa à base de leite, para que não haja a inclusão desses alimentos, priorizando assim a absorção do ferro. Então, deixe para os outros horários, das outras refeições. Essa é uma observação muito importante, inclusive porque queremos aproveitar ao máximo esse ferro. Além disso, eu trago aqui, ressalta a importância da triagem neonatal por ser uma condição hereditária, deve-se acompanhar rotineiramente, com consultas. Então, faça um acompanhamento médico, os exames de rotina, os exames de sangue, é importante você sempre monitorar junto ao profissional que vai te orientar a respeito do hemograma, a respeito do metabolismo de ferro, de B12, ácido fólico e nutrientes importantes. Além disso, o apoio familiar e social é indispensável nessa condição. Precisamos desse apoio. E estou aqui para falar sobre alimentação saudável. Então, inclua esses alimentos diariamente e priorize a sua saúde ao sentar-se à mesa de você ou da sua família, aquele que me ouve aí do outro lado. E é por isso que eu quero trazer como fazer a alimentação do dia a dia ser mais saudável. Por isso eu trago a nutrição por trás da cozinha, por trás das escolhas alimentares que nós colocamos na nossa mesa no dia a dia, porque eu realmente acredito que mais pessoas precisam ouvir e saber um pouco mais sobre a nutrição e como pode trazer benefícios e inclusive em condições hereditárias, trazendo assim a qualidade de vida. E eu espero ter contribuído um pouco mais com este assunto de hoje. Deixo aqui um abraço